Obrigado, pastor Evandro, pelo privilégio de retornar aqui. Abra sua Bíblia para a Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 28. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 28. A palavra de Deus nos diz assim: Deus faz com que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Qualquer obra de literatura ou texto escritos em outra língua, quando passam por uma tradução, sempre há alguma perda no sentido original que o autor escreveu. Isso não é diferente com a Bíblia, por isso nós temos várias versões. E uma versão mais antiga, desse texto especialmente, me trazia um pouco de desconforto. Você se lembra, os mais antigos se lembram, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que o amam. E eu me incomodava com esta tradução porque eu não via que a coisa sozinha contribuía. Tinha que ter alguma diferença. Uma ocasião que recebemos aqui na igreja o pastor Shed, doutor em Novo Testamento, conversei com ele e ele disse: você está certo. A melhor tradução é: Deus faz com que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso muda toda a perspectiva desse versículo, num contexto que é chamado o hino da vitória. Paulo está escrevendo aos irmãos que estavam em Roma. Ele não havia ido a Roma ainda, mas vários filhos na fé moravam na capital do mundo. E ele então escreve essa linda carta, e o capítulo 8, especialmente a parte final, é considerado o hino de vitória da vida cristã. E o tema deste mês aqui na igreja é a serenidade. Então eu quero encontrar com os irmãos aqui nesse único versículo os passos para a serenidade na vida cristã. Nesse único versículo a gente pode encontrar alguns passos, eu quero compartilhar com os irmãos. A palavra serenidade, serenos do latim, inicialmente estava ligado apenas ao clima, né? E depois passou a ser aplicado também à vida das pessoas. O primeiro passo, meus irmãos, para nós termos serenidade na vida cristã é crer na pessoa de Deus. Nesta versão que eu propus para os irmãos, o versículo começa com Deus. Deus faz, não as coisas, mas agora é Deus que age. Isso faz uma diferença muito grande, porque esse Deus que se revela através da sua palavra, através dos seus atributos ou qualidades, alguns na criação ele nos transmitiu. Chamamos isso de atributos comunicáveis. Nós amamos porque Deus é amor, nós temos paciência porque Deus é paciência. Ainda que o pecado tenha entrado na vida humana, esses atributos ou essas qualidades ainda continuam conosco. É verdade que você conhece pessoas que são mais pacientes que as outras. Algumas têm um pavio longo, outras têm um pavio médio, e outras nem pavio têm em termos de paciência. Mas é assim, nós temos essas qualidades porque Deus nos concedeu. E esses atributos, o apóstolo Paulo reconhece na própria carta aos Romanos, no capítulo 1, verso 20, dizendo: porque desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. No Antigo Testamento, a gente pode encontrar vários nomes para Deus. No Novo Testamento, usa-se Theos, que é um nome que se aplica a todos os deuses. Então o Deus da Bíblia precisa ser conceituado, porque não é qualquer Deus. E o credo apostólico, o antigo documento da fé cristã, começa: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Esse é o nosso Deus. Ele é Pai, Ele é Todo-Poderoso e é o Criador dos céus e da terra. Eu tenho visto, pelo menos nas redes sociais, fotos do telescópio James Webb, fotos tiradas do universo que jamais tinham sido reveladas, e são maravilhosas as manifestações do poder
de Deus. Mas desse Deus se permite ser conhecido da pessoa humana. É o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, mas acima de tudo o Deus de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz que ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, a exata expressão do seu ser. Jesus também nos diz que nós temos 3 grandes inimigos na vida: o mundo, a carne e o diabo. O mundo a gente entende como sistema. E o sistema mundano não tem nenhum projeto para se crer em Deus. Ao contrário, o sistema mundano visa, com a ajuda do diabo, o grande trabalho do diabo, destruir a perspectiva da existência de Deus ao longo da história. Deus foi expulso da sociologia por Karl Marx, quando disse que a religião ou o cristianismo era o ópio do povo. Foi retirado do inconsciente por Freud, banido da ciência por Darwin, assassinado por Nietzsche, quando disse que Deus estava morto. E você pode assistir algumas refutações a esta afirmação no YouTube, na trilogia Deus Não Está Morto. São filmes muito interessantes que contrapõem a esta afirmação. Esse Deus que foi transformado em delírio por Stephen Hawking, físico inglês, quando disse que a religião é um conto de fadas para pessoas com medo do escuro. Mas ele foi refutado por um colega de faculdade lá na Inglaterra, o filósofo John Lennox, cristão, que disse: o ateísmo é um conto de fadas para quem tem medo da luz. Quando a gente crê em Deus, a gente experimenta uma serenidade para enfrentar a vida. É diferente daquele que não crê. E agora, irmãos, esse sistema, que é o sistema onde nós estamos inseridos, ele procura desestabilizar tudo aquilo que Deus criou. E o filósofo polonês Zygmunt Bauman descreve a modernidade líquida nos últimos dias. A modernidade líquida é aquela ideia de que todos os valores sólidos que foram plantados pela visão judaico-cristã agora estão virando valores líquidos, ou nem valores são mais, no sentido de que essas preocupações com o divino vão sendo colocados de lado. Queria desafiar você, pai, mãe, jovens, a assistirem um documentário chamado O que é uma Mulher. É feito nos Estados Unidos, mas tem a legenda em português. Eu assisti essa semana e fiquei extremamente atacado ou preocupado com aquilo que eu vi. O sistema está indo numa direção, irmãos, em que não há mais verdade. A verdade é relativa. E o entrevistador que fez esse documentário está entrevistando uma médica e pergunta a ela o que é a verdade. E ela retruca: o que é a verdade para você? E ele diz: uma verdade é que eu estou aqui entrevistando a senhora. E ela disse: isso é verdade para você, mas quem é que prova? Esse é o mundo que nós estamos vivendo, tudo está relativo. No Canadá, os adolescentes têm a liberdade, por lei, de tomarem hormônio para mudar de sexo. E se o pai é contra, ele vai preso. Esse é o sistema que nós estamos enfrentando. Por isso é muito importante nós estabelecermos essa nossa fé em Deus, para enfrentar tudo que já estamos enfrentando e aquilo que vem pela frente. Por isso, irmãos, é muito importante a gente pensar nessa serenidade. A gente crê em Deus, o Deus de Jesus Cristo. O segundo passo que eu quero compartilhar com você está na sequência do versículo, que é crer no poder de Deus. O apóstolo Paulo diz: Deus faz com que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que o amam. Só um Deus poderosíssimo pode pegar uma tragédia, pode pegar uma situação ruim e transformar para o nosso bem. É lógico que naquele momento que nós estamos experimentando essas situações, a gente não entende. E os discípulos também não entenderam num determinado momento e questionaram Jesus. E a resposta dele se aplica a nós também. Ele disse: o que eu faço hoje vocês não entendem, vocês vão entender depois. Tem coisas que acontecem, naquele momento a gente não entende. E pode perguntar a Deus o porquê dessas coisas. E
Quando eu olho para a Bíblia e vejo que o Davi não tinha psicólogo, né? E a gente parabeniza os psicólogos pelo dia de ontem, né? Que foi o dia do psicólogo. Mas eu vejo o Davi fazendo uma autoanálise, vamos dizer assim, uma autoterapia, conversando com ele mesmo. Eu sei que se você encontrar alguém conversando consigo mesmo, você vai achar que ele está lelé da cuca. Mas o Davi conversava com ele mesmo ao dizer: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, porque ainda o louvarei. Então, irmãos, crer nesse poder que vai fazer com que as coisas sejam transformadas para o nosso bem. Esse poder de Deus se manifesta em todas as áreas da vida. Ele faz milagres, ele transforma situações, ele cura enfermidades, ele protege. Mas o maior milagre, a maior manifestação do poder de Deus é a transformação de vidas, é a conversão das pessoas. Esse é o maior milagre. Essa semana eu estava aqui no centro, encontrei um rapaz. Ele falou: o senhor não me conhece, pastor? Não estou reconhecendo você. Falou: o senhor foi no Esquadrão da Vida há muito tempo atrás. Eu era capelão do Esquadrão da Vida, representando o Conselho de Pastores. E ele dizia que foi dependente químico por 15 anos. Estava no esquadrão há 7 meses, já achando que estava tudo bem, podia sair. Então, sabendo que eu ia, preparou a mala para pegar carona comigo. Ele havia bolado um plano muito interessante, dizendo: eu nunca mais vou me envolver com droga, mas eu vou ser o maior traficante da cidade, porque eu preciso ganhar dinheiro. E aí então fomos para a capela. E naquela manhã o senhor não leu a Bíblia, o senhor não pregou, o senhor pegou o violão e cantou um hino. Há momentos que na vida pensamos em olhar para trás, é preciso pedir ajuda para poder continuar, e clamamos o nome de Jesus. Ele disse: aquele hino falou comigo. Eu deixei a mala, voltei para o quarto, terminei o tratamento, saí de lá, não virei traficante, me casei e sou hoje obreiro da Assembleia de Deus. Isso é um milagre. Eu nasci numa pequena cidade no sul de Minas Gerais, chamada Muzambinho. Você já ouviu esse nome, com certeza. E eu vivi lá até meus 11 anos. E era um menino comum, né, brincando, jogando bola na rua, nadando nos córregos, caçando passarinho, pegando carona em carro de boi, que era o que passava em frente à minha casa na época. Mas eu fiquei muito famoso pelas artes. Dizem que era um menino muito arteiro. Então, algum tempo atrás, eu estava pregando lá e eu convidei minhas 2 professoras do grupo escolar, que ainda estão vivas, Dona Terezinha e Dona Maria José, para estarem no culto. Elas não são da igreja, mas elas foram. Eu então estava pregando e entrou num momento que eu tinha que falar do poder de Deus, e eu disse assim: meus irmãos, se metade do que falam de mim aqui nessa cidade for verdade, vocês estão vendo aqui uma demonstração do poder de Deus. Então ele mudou. A Maria José Teixeira, lá sentadinha ali no canto, que não é comum, ninguém interrompeu o pastor durante o sermão, ela levantou e disse, com aquele sotaque mineiro, ela disse assim: ô Paulinho, quando você veio para a minha classe, eu fui prevenida contra você. Aí eu pus você na primeira carteira e nomeei você meu secretário. Você nunca me deu trabalho. Sabe, Paulinho, você não era o problema. As pessoas que não te entendiam. Olha aí, Clóvis, pode encerrar o culto, tá bom demais. Já trouxe essa revelação. É o poder de Deus, meus irmãos, que é a maior manifestação de tudo aquilo que Ele faz. É esse poder que um dia desceu em Jerusalém, na pessoa do Espírito Santo, e capacitou a igreja para se expandir pelo mundo. E essa igreja aqui vai fazer 94 anos em dezembro. Tem uma geração ou gerações que vieram antes e que viveram uma situação muito diferente da de hoje. Se você nunca leu um pouco da história da igreja, vai ali no hall, tem uma placa que conta um pouquinho dessa história. Esse lote aqui, eu sempre gosto de dar esse testemunho, que os irmãos na época, 1925, não compraram apenas um lote de 11 por 44, compraram 2. Nós estamos aqui desde aquele tempo. Senão seria só uma linguiça de 11 por 44. E está registrado no livro de Atos da igreja que naquela época as pessoas venderam seus cavalos e carroças para poder pagar as prestações. É o poder de Deus que faz com que a igreja caminhe
naquela época foi assim, hoje, de maneira diferente, mas nós continuamos caminhando no poder de Deus. Por isso, irmãos, o segundo passo para a gente ter essa serenidade na vida cristã é crer no poder de Deus. Mas o apóstolo Paulo vai, na última parte desse versículo, quando ele diz: Deus faz com que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então o terceiro passo é crer no propósito de Deus. Deus tem propósito, e o maior propósito de Deus é que o seu nome seja conhecido e seja glorificado em todo o universo. E para que isso aconteça, ele conta com a igreja, e por isso o apóstolo Paulo, nesse lindo capítulo, ele vai mostrar que a igreja, apesar de todas as dificuldades, ela é vitoriosa. Depois você pode ler com calma, mas o apóstolo Paulo diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Esse é o propósito de Deus. Que eu e você, apesar desse mundão que a gente vive, a gente experimente viver nesse propósito que nos leva de triunfo em triunfo, de vitória em vitória. E eu queria dar um exemplo muito prático sobre isso e vou também ilustrá-lo. Como é que você reagiria diante de um incêndio? Quem sabe da sua casa, ou do seu local de trabalho, ou até do templo. Pois naquela pequena cidade onde eu nasci, no dia 15 de julho de 1958, puseram fogo no nosso templo. E eu queria mostrar para vocês com algumas fotos como é que Deus transformou a tragédia em bênção. Vai lá o pessoal da técnica, ou eu tenho que apertar aqui. No meu tempo era sinal de fumaça, agora a gente aperta esse negócio aqui, né? Como é que é? Vamos ver. Olha. O Xará já correu lá em cima para dar um suporte, Xará. Como é que é? Eu estou apertando aqui, ó. Vamos ver. Lá. Aí você tem, ao longe da rua Tiradentes, onde era a principal rua da cidade depois da avenida, o nosso templo, aquela torre alta lá de 15 metros de altura, estilo gótico. É melhor vocês passarem aí, porque eu estou apertando aqui. Aí. Agora alguém fez um colorido, esse era o templo que nós tínhamos lá. Pode passar? Vamos conhecer um pouquinho o templo aí por dentro, para vocês terem uma ideia. Isso aí em 1953, a igreja tinha uma banda. Naquela época era muito comum as igrejas terem bandas, e aí nós tínhamos uma banda lá na igreja. Pode ir. É um congresso em 1956, da mocidade do Presbitério do Oeste. Aí por dentro você vê ali o pessoal, versículos escritos na parede. Pode passar. Aí um dos cultos, meu tio Paulo, já falecido, pregando. Pode passar. Aí o pessoal do congresso. Pode ir. Aí o pessoal lá, agora lá fora. Aqui tem um detalhe interessante. Vamos ver. Aqui, olha, esse menininho aqui sou eu no colo da Mércia. E aqui do lado é a Josefina. De modo que desde o primeiro ano eu já estava participando de congresso, né? Pode ir. Aí é um culto normal, para os irmãos terem uma ideia como é que era na época, não é? De um lado sentavam os homens, de outro lado sentavam as mulheres e no meio as crianças, não é? Eu vi pelo livro de Atas lá da igreja que teve um ano que tinha 80 membros maiores e 120 menores, porque as famílias eram grandes. Pode passar? Essa é a última foto, é a foto do dia 13 de julho de 1958, foi a reunião do presbitério, e aí na madrugada do dia 15 a gente teve um incêndio. E aí eu estou lendo agora no diário que meu pai fazia, ele escreveu assim: pelas 2h30 da madrugada fomos acordados por haver pegado fogo no templo, queimou-se tudo que lá se encontrava.
Graças a Deus não houve vítimas e nem o fogo propagou pela vizinhança. Deus tem estado conosco pela manifestações de simpatia de todos. Foi um abalo na cidade, uma cidadezinha pequena, e todo mundo procurou ajudar, as pessoas da igreja doando joias para depois ver o que ia fazer com o recurso. Eu estive lá há um pouco tempo atrás, fui procurado por um empresário da cidade chamado Célio Salles, que com 11 anos ele foi levado pelo pai para ajudar a apagar o incêndio com caneca, né? Porque não tinha bombeiro, então todo mundo tinha que ajudar com o que tinha na mão. Ele me procurou, me contou alguns fatos interessantes, eu pedi que ele registrasse. Ele disse assim: Pastor Paulo, saiba que seu pai deixou um enorme legado na comunidade mozambiense. Um homem visionário, um líder nato, um incentivador que aprendi a admirar nos meus 11 anos de idade. Pude perceber um grande controle emocional. Na hora em que ocorria o incêndio, muitas pessoas choravam e exclamavam: por quê? E ele, sereno, procurava mais consolar do que ser consolado. Como é que você reage diante de um incêndio? E aqui teve alguém que reagiu com serenidade, não é? Vamos ver a próxima foto, como é que ficou depois do incêndio. Agora o templo está sendo demolido, pode passar. A mesma foto, só que de um colorido, pode passar. Do lado lateral, pode passar. E aí, meus irmãos, ficou assim por dentro. Tudo queimado. Pode passar. Essa era a casa pastoral, ficava bem em frente, era como você atravessar a rua. Embaixo eram salas de escola dominical e em cima, volta lá na casa pastoral, por favor. Ali em cima era a casa pastoral. A minha primeira imagem de infância, com 3 anos, foi quando meu pai me ergueu na janela para ver a torre pegando fogo, não é? Foi essa a experiência. Pode ir? E naquela semana, então, onde a igreja vai se reunir? Um irmão chamado seu João Adolfo, que era um atacadista, na sua casa havia um porão, ele mandou limpar o porão, e por 5 anos nós nos congregamos no porão. Pode passar? Aquela portinha lateral. Não tinha janela, não tinha banheiro, não tinha estrutura nenhuma. Mas ali nós ficamos por 5 anos. Agora, em março desse ano, a Rede Globo da região foi fazer uma entrevista lá com a igreja, um documentário, e a repórter quis entrevistar a filha do seu João Adolfo, a Salomé, 92 anos. E aí eu estava junto e ela perguntou a Salomé: o que a senhora sentiu naquele dia do incêndio? E ela disse: eu fiquei muito triste, fiquei muito revoltada. Onde se viu? Por que fizeram isso com a nossa igreja? E eu comecei a orar para Deus pesar a mão na vida daquele povo. Ela falou: não, mas eu estava errada. Eu comecei a orar para Deus converter aquele pessoal. Eu me lembrei do presbítero Geraldo Soares de Oliveira, aqui de Pirapozinho, que, certa ocasião, estando em Centenário do Sul, numa igreja Assembleia de Deus, ouviu um testemunho de um homem que foi à frente e disse: eu fiz parte do grupo que pôs fogo na igreja presbiteriana independente de Muzambinho e hoje eu estou convertido, graças a Deus. Fui lá visitar Salomé para dizer para ela: sua oração foi respondida. Pode passar? E durante esse período foi que meu pai desenvolveu aquele projeto de orar às madrugadas. Ele punha terno, não é? Completo para ir orar, e as pessoas perguntavam: reverendo Lutero, por que o senhor põe terno para ir orar? E ele dizia: estou indo para uma audiência com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ele passava a madrugada orando, pedindo que Deus abrisse as portas para pagar as contas. Muitas experiências, e uma delas muito interessante é que ele foi ao correio, uma manhã depois de ter orado, e chegou no correio, a moça perguntou para ele: reverendo, o senhor está passando bem? Ele disse: estou. E ela pegou então, passou a ele um envelope dos Estados Unidos. Voltou para casa, preocupado com a frase da moça do correio, ele olhou no espelho. Ele estava meio estafado por conta da construção, e ele tinha colocado 3 gravatas. Né? Por isso a mulher estranhou, ele estava com 3 gravatas. Né? Aí ele abriu a carta, uma carta dos Estados Unidos. Uma senhora de descendência portuguesa, na cidade de Fall Rivers, em Massachusetts, ficou sabendo do incêndio, sentiu no coração, reuniu as irmãs da igreja batista daquela cidade, levantou uma oferta e mandou para que ajudasse a pagar as contas. Em 2010 eu estava nos Estados Unidos, fui convidado a pregar nessa cidade.
E aí o pastor, contei a história para o pastor que me convidou, ele disse, olha, eu conheci essa senhora, ela já morreu, mas a filha dela está viva, mas está no hospital, e seria interessante, vamos lá visitá-la. E fomos. Chegamos lá, contei a história para ela, choramos juntos e nos alegramos pela bênção que a sua mãe foi através daquela oferta que ela levantou, não é? E no dia seguinte, meus irmãos, ela morreu. Parece que Deus assegurou até que eu chegasse. Esse é um ponto da história. O outro ponto é que, se você ficar doente no hospital e me convidar lá para ir orar com você, se prepare. Você pode partir no dia seguinte. Não é? São milagres, foram milagres assim que Deus foi fazendo. Pode passar? E aí então foi feito um projeto novo, um projeto lindo, comprou-se um terreno de esquina, o arquiteto Dr. Alberto Del Nero, que ele revolucionou a arquitetura de templos evangélicos no Brasil. O projeto aqui da IPB Central também é dele, mas está no meio do quarteirão, não tem toda a visão que a de Muzambinho tem. Desculpa puxar a sardinha, mas é verdade, né? Então ficou um templo bonito de esquina, pode passar. Aí na véspera da inauguração, tudo pronto, pode passar. Como é que ficou por dentro, os bancos, pode ir. Pode ir, os irmãos estão vendo, aí colorido agora, vamos lá. Dia da inauguração, 23 de setembro de 1963, né? 700 pessoas estiveram participando, e o templo tem capacidade para 300 mais ou menos, pode ir. Aí o púlpito com as autoridades, pode ir. O retratista da cidade, o seu Wilson, ele fez um cartão postal com a matriz católica e com o nosso templo. Isso era um cartão postal que as pessoas podiam comprar. Pode passar. Essa foto, ela tem um significado muito interessante. Meu pai, pastoreando Muzambinho, uma cidade pequena, foi convidado várias vezes para outras igrejas. Primeira de Campinas, primeira de Limeira, primeira de Mojimirim, por exemplo. Mas ele assumiu um compromisso com Deus, que ele só sairia de Muzambinho depois de concluído o templo. E assim, em 1966, ele aceitou o convite para vir para cá, e aqui nós chegamos em 1967. Essa é a nossa última foto lá em Muzambinho. Foi assim que nossa família chegou, e alguns dinossauros aqui se lembram como nós chegamos aqui. Aquele menino cabeludo ali na frente sou eu. Tipo, o cabelo já caiu, mas estamos aí, né? Pode passar. Bom, a igreja vai fazer 100 anos agora, em março de 1923. E eu aceitei o convite do conselho para coordenar as comemorações. Nomeamos uma comissão, está trabalhando desde novembro do ano passado. E uma das primeiras coisas que nós tivemos que fazer foi escolher um símbolo para o centenário. E esse foi o símbolo. Ele foi elaborado pelo meu filho, Lutero Neto, quando trabalhava na missão Visão Mundial em São Paulo, junto com a sua equipe. E ele então fez a doação desse trabalho em memória dos seus avós. Pode passar? Temos uma toalha que fica na mesa de Santa Ceia com o símbolo, toda bordada à mão. Pode passar? Temos uma camiseta, né? Eu pus aqui, mas aqui no meu tamanho já é um outdoor, né? Aí então eu coloquei a foto da Maiara. Maiara é nutricionista, professora de escola dominical, canta no coral, não é? Professor das crianças. E, atenção, jovens, ela é solteira. Certo? Mas para chegar nela tem que passar por mim e pelo pai dela. Então, se você quiser se candidatar, a gente pode dar uma mão. Então, a Maiara também, em alguns momentos, trabalha como modelo, por isso que eu coloquei a foto dela. Pode passar? Fizemos um monumento do lado externo do templo, com aquele símbolo, no material muito interessante que eu não conhecia, que vai durar pelo menos 15 anos, tomando sol e chuva. E também ao fundo, na parede, temos o símbolo da IPI do Brasil, que foi doado por mim e pelas minhas irmãs. Pode passar? E hoje temos aí o templo todo ele reformado, pintado, bonito. Pode passar? À frente, pode ir. Quando foi projetado o templo, o arquiteto pensou num farol no topo da torre. E eu estava lá, perguntei para o pessoal, cadê o farol? Que farol? Ninguém sabia que
tinha a possibilidade de ter um farol. No topo da torre ele é todo de luz, de vidro azul, e o azul é o símbolo do infinito, da soberania de Deus. Então a ideia do arquiteto era que esse azul pudesse ser como que um farol apontando para Deus. Então ele foi restaurado, ficou bonito, pode ir. Olha ela agora à noite, não é? O templo, pode ir. E logicamente, irmãos, mais do que tijolos, mais importante do que beleza estética, mais importante são as vidas, né? Já fomos à igreja do Fogo lá, depois fomos à igreja do Porão, hoje estamos lá em torno de 300 membros, e essa foto é o dia do lançamento do ano do centenário. Nós começamos em março, vamos até março do ano que vem. Eu vou de 3 em 3 meses, me reúno com a comissão e a gente está agitando o Muzambinho, tá certo? Agora, além de Deus ter transformado aquela tragédia em bênção, há uma outra bênção muito interessante que a maioria dos irmãos aqui não sabe. Presidente Prudente tornou-se município em 1917. Em 1919, portanto, 2 anos depois, foi realizado o primeiro culto presbiteriano independente, na casa do senhor José Romão de Lorena e dona Maria José Goulart. Todos esses dados estão no livro de atas do conselho, viu? E esse casal, José Romão de Lorena e dona Maria José Goulart, onde foi realizado o primeiro culto, vieram da onde mesmo para cá? Da onde? Muzambinho, meus irmãos. Olha que coisa! Esta igreja é filha da igreja lá da minha terra. A maioria de nós aqui nem sabia disso.